Oi pessoal, aqui no vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouco de como que foi a minha experiência com a questão da hemorragia pós-parto tardia, né, e como que foi para mim esse processo. Então fica no vídeo que a gente vai entrar no detalhe. Oi gente, aqui é a Ju, e no vídeo anterior eu falei um pouco do meu relato de parto, né, de como foi, as questões engraçadas, mas que mal sabia eu que uma semana depois eu iria passar por um dos maiores traumas da minha vida. Mas eu tomei coragem para trazer esse conteúdo aqui para o canal, porque é um tema que ele é pouco falado. A hemorragia pós-parto, ela acontece, né, tem um processo natural ali, pós-parto, do corpo fazer uma certa limpeza, é como se ele eliminasse a ferida, né, que a placenta forma ali dentro do útero. Então é normal a mulher ter sangramentos, né, pós-parto, mas isso numa determinada quantidade, isso pode causar uma hemorragia, e no Brasil, e eu acho que no mundo também, né, a segunda causa que causa mais óbitos aí com relação a eventos pós-parto nas mulheres, né, e ela só perde para as questões de hipertensão, né, e pressão alta. Então, hoje eu vejo, assim, que eu sou uma sobrevivente, né, mas em nenhum momento me passou que eu iria para um segundo plano quando eu passei por essa experiência. Mas eu acho importante trazer esse tema para a pauta, porque a gente vê pouca informação, eu mesma não sabia, né, do que poderia acontecer, e a gente tem que ficar atento a alguns sinais, né, para tentar prevenir ao máximo, né, esse tipo de trauma. Então, a minha gestação foi super tranquila, o meu pós-parto, embora eu tenha tido todas as aventuras que foi relativamente rápido, quase, assim, poucas dores, mas esse meu pós-parto, ele me causou feridas bem profundas, assim, que até hoje me tocam, e eu pretendo ser, assim, a última vez que eu trate deste assunto, falando assim, né, e como vai ficar registrado aqui, eu já talvez nem vou precisar repetir mais a história, eu indico para assistir esse canal e vida que segue, né. Mas, como eu falei no vídeo anterior, né, então a Isa nasceu num domingo, e aí no sábado, durante essa semana, né, a gente retornou para casa e tudo mais, houve um sábado em que eu senti uma pontada muito forte, assim, no pé da barriga. E aí, a gente tem que tomar muito cuidado com comentários do tipo, isso é normal acontecer. Um tipo de dor daquela, se eu nunca tinha sentido antes, não era uma coisa para ser normal, né? Mas, como foi me falado, não, isso é normal, pode ser que você esteja com alguma retenção de líquido, alguma infecção urinária que pode acontecer. Então, eu pensei, tá, eu não sei nada sobre a vida, né, essa vida pós, né, gestação aí, pós-parto, e beleza. Nesse dia, eu pedi pro meu marido colocar, eu tava usando aquelas fraldas descartáveis, né, porque como tava saindo coisa ali ainda, e aí, nesse sentido, eu senti que eu não ia conseguir segurar, e falei, coloca a fralda em mim, porque eu tô com vontade de urinar, né, de fazer xixi. E nisso eu consegui, né, liberei um líquido que eu entendo, talvez, né, seja xixi, nunca vou saber na verdade o que foi, mas, beleza, senti essa pontada, meu marido perguntou se eu queria ir no médico, eu falei que não, falei, se acontecer de novo a gente vai, e beleza. E nesse dia eu bebi 6 litros de água. Eu tinha uma garrafa que é quase de 2 litros assim, então eu bebi 3 dela e um pouquinho mais, falando, nossa, tô com muita sede. Se for infecção urinária, né, eu espero que com essa água toda limpe. E beleza, passei o sábado normal. Na madrugada do domingo, eram umas 4 horas da manhã, eu tava dando mamar pra Isa. E beleza, fui dormir, porque, né, eu tava super cansada. Falei, vou acordar, porque logo eu sei que eu já tenho que acordar de novo pra dar mamar. E eu tava naquela neurose de que, não pode passar de 3 horas, né, pro bebê passar, dar mamar pra ela, porque pode perder peso, né, uma preocupação que me aconteceu muito nesse início. Mas, né, essa pauta de amamentação eu vou deixar para um outro vídeo. E aí, 6 horas eu fui pra cama. 6 horas não, 4 horas eu fui pra cama. E às 6 horas eu toquei assim no meu marido, né, bati nele falando, olha, eu acho que vai precisar pôr a fralda de novo, porque eu acho que eu tô mijando na cama. E aí, nesse momento, ele meio que olhou pro lado e ele falou assim, calma, Ju, eu vou chamar o SAMU. E aí, nisso, eu falei, o que tá acontecendo, né?
Então aqui alerta de conteúdo sensível, mas ele falou, olha, você tá banhado em sangue e eu vou chamar o SAMU porque eu não sei o que fazer, né? Eu não lembro se foi com essas palavras, mas ele ligou imediatamente pro SAMU, falamos da urgência ali e minha mãe tava no quarto do lado dormindo, até então, tá, gente? E a nenenzinha, graças a Deus, dormindo ali do lado, mas eu já preocupada que tava na hora do mama dela. E eu não conseguia me mexer, porque eu só sentia saindo. Como se eu estivesse fazendo um xixi eterno, assim, só um quente saindo. E em um momento eu quis olhar, né, eu vi poucas manchas assim no braço, mas eu não quis olhar muito. E aí nisso o pessoal do SAMU ali estava atendendo a gente, eu conversei com a ginecologista que estava ali de plantão, ela me perguntou se eu estava bem, o que eu estava sentindo, fez algumas perguntas e eu fui respondendo, né, porque até então eu não estava sentindo dor, só estava sentindo que estava saindo algum líquido ali, né. E nisso eles já mandaram, né, um carro imediatamente, chegaram lá 2 paramédicos, acho que é assim que fala, e nisso meu marido foi falar para minha mãe o que estava acontecendo, porque, né, minha mãe tem várias questões de saúde, e aí tinha que falar com certo cuidado ali para não apavorar muito. E enquanto isso, né, os paramédicos estavam lá vendo como que iam me tirar do quarto, porque aí essa parte eu não sei explicar direito, mas tinha uma questão de maca, e aí não passava na minha porta, que ela é de vidro, não dá para tirar, então não tinha como movimentar ali para me tirar, então eles falaram que tinham que usar eu não vou lembrar o nome do objeto, mas é tipo uma lona grande assim, onde tinham que segurar de 2 lados, né, um em cada ponta, para me levar, né, e aí nisso tava saindo muito sangue, eles falaram, ó, você precisa, arranja alguma toalha, alguma cobertor pra gente tentar conter, né, que tá saindo muito, e aí nisso a gente pegou um cobertor ali, né, enrolou, e eu falei, ele falou, você quer levar alguma coisa, né, alguma roupa? Eu falei, eu tô de pijama, né, então é bom levar uma roupa. E nisso eles me embrulharam lá, me levaram, no meio do caminho, assim, a minha mãe já pensou, tem que comprar uma fórmula para neném, né, se precisar dar comida, e na minha cabeça eu só pensava, eu tenho que dar mamar para Isa, tenho que dar mamar para Isa. Indo no carro, né, eu fui sozinho lá com os paramédicos e meu marido foi de carro atrás, e nisso eu comecei em algum momento a sentir frio e tremia muito, assim, tremelicava muito, porque o carro estava indo numa velocidade até alta, mas aí chegando no hospital eu já fui diretamente encaminhada para um lugar ali, tipo uma triagem, né, não sei dizer, mas era uma salinha, e lá tinha algumas enfermeiras que vieram me atender, e eu tava muito preocupada, eu falei, olha, eu tenho uma nenezinha de 1 semana, né, tava na hora do mamazinho dela, não tem o que eu fazer, assim, pra mandar meu leite pra ela, e aí uma das enfermeiras, ela veio falar, eu vou ver se eu consigo te ajudar, e ela foi consultar a enfermeira-chefe, e a enfermeira-chefe não deixou, ela falou, não, deixa quieto. Só que aí, essa enfermeira, por Deus, ela se sentiu, assim, tocada, falou, não, calma, mãe, eu vou te dar um jeito de te ajudar. Ela arranjou um coletorzinho, que eu tenho ele até hoje aqui, e ela fez a extração manual, ela tirou o máximo de leite que deu, assim, na época deu 15 ml de leite, mas para um bebê que é recém-nascido, 5 ml ele já basta por um tempo, é claro que não ia ser por muito tempo, mas na minha preocupação que eu tava do mamazinho, ela conseguiu extrair esses 15 ml, e aí deu pro meu marido, e ele trouxe de volta aqui pra casa, pra minha mãe dar na colherzinha, que eu até falei do outro vídeo, né, que ela foi útil nesse sentido. Então minha mãe conseguiu dar o leite na colherzinha, mas aí, né, voltando lá, enquanto isso meu marido teve que sair, eu tava lá no hospital, e depois ele conseguiu voltar, e assim, era né, muita coisa saindo, as enfermeiras não tinham mais lençol para conter, falando, nossa, a gente não tá conseguindo conter, e trocava lençol, até que chegou a plantonista que estava ali, e ela foi olhar, e ali foi um momento que eu falo que é o mais traumático, né, e às vezes a gente vê que as palavras doem muito mais do que a dor física, porque ali eu sofri a questão, né, que eu vou colocar aqui, né, porque eu não sei o quanto isso pode impactar, mas foi ali que eu sofri isso, porque ela falando assim, ela começou a ver o que estava saindo, fez o bendito exame de toque, né, e eu estava recém, né, pós-parto, com pontos ali, e ela começou a tirar uns coágulos, tirar umas coisas e tal, na mão, e doía muito, até então eu não estava sentindo dor, mas naquele momento doía muito, 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 e ela falando, nossa mãezinha, você não aguenta uma dorzinha dessa, né, deve estar com depressão pós-parto, para de gritar, para de chorar, porque seu marido vai pensar que eu tô te massacrando. E nisso ela meio que fechou um biombo, porque ele estava do lado de fora ali, né, da sala onde eu estava.
E ela falando isso e puxando e eu não aguentando de dor. Ela, ai, não vai ter jeito, vamos ter que encaminhar você para curetagem. Mas assim, me tirando, assim. E essa parte foi muito complicada, assim, até eu digerir e ressignificar o que aconteceu. Né? Eu passei por terapia para conseguir estar falando sobre esse tema aqui com vocês sem me debulhar em lágrimas. Mas é muito complicado, né, quando acontece esse tipo de coisa, porque eu estava sozinha ali na sala, eu e ela. Então, eu nem consegui tomar uma atitude de, eu vou entrar com um processo, né, vou fazer algum tipo de acusação, porque ia ser a minha palavra contra a dela. E com certeza, nesse meio, pode ser que aconteçam coisas ali que ela ia ter mais poder. Ali eu ia sair como uma doida que estava ali pós-parto, né, com depressão ainda. Poderia ter esse tipo de diagnóstico. E então é um momento que eu me senti muito impotente, né? Meu marido não estava ali do lado, também não podia fazer muita coisa. E aqui que eu faço um alerta para vocês sempre estarem atentos a esse sinal. Eu não sei regras de lei, né? Eu não consegui trazer essa informação a tempo, porque eu estou fazendo aqui o vídeo já no impulso. Mas é procurar saber se você pode estar com um acompanhante nesse momento, porque você não pode estar sozinha nesse momento de puerpério. Né? A mãe, ela tá num momento tão sensível ali que é bem complicado, né, mexer nessa parte psicológica da mãe, né? Então, é um alerta dos sinais. A gente vê que tem muita gente até famosa, assim, que passa por situações até piores e não conseguiram, né, uma justiça em cima disso, mas a gente tem que continuar lutando. Eu não tive coragem ali, né, de fazer uma denúncia nem nada. Cheguei a falar com um obstetra que estava me acompanhando, e aí o que ele me disse foi, acho que também o que mais me baqueou, porque ele falou assim, mas você não sabe como que foi a noite, né, o dia daquela médica. E, gente, isso não se justifica, porque ela também não sabe como que foi o meu dia, né? Ela podia ter me tratado mais, assim, humanamente falando e segurado as coisas para ela. Se ela achava que eu tava com frescura, segurasse na cabeça, falando, nossa, que mãe fraca, que não aguenta dor. Mas falar aquilo com aquelas palavras, para mim, naquele momento, me doía muito, né? Porque, poxa vida, eu tava ali num momento sensível da minha vida e ela falou daquele jeito, né? Então, essa questão de hemorragia pós-parto é um ponto muito sério, né? A dica que eu dou assim é que qualquer coisa que você tenha pós-parto, corre para o hospital para tentar sempre antecipar o que você puder, né? Fique atenta aos sinais, né? Porque nem tudo é normal. Essa parte de falar isso é normal, gente, a gente precisa ir quebrando, né? Porque se há uma coisa que é fora da normalidade, você tem que acreditar na sua intuição e ver que não é normal e correr atrás para tentar resolver o quanto antes, porque no mundo paralelo poderia ter acontecido outras coisas e talvez eu nem estaria aqui para contar essa história para vocês, né? Então, é um alerta que eu faço. Essa questão, né, da violência obstétrica é um tema que é muito delicado também, porque eu vejo que os pacientes ali ficam numa certa impotência, né? Não tem muito o que fazer, e infelizmente, então a gente tem que encontrar meios da gente conseguir se defender, né? E aí depois disso eu passei pela curetagem, né? Eu passei pela bendita da RAC, que eu queria o parto normal porque eu não queria passar por cirurgia, né? Por essa parte de anestesia. E aí com esse meu episódio eu tive que passar pela anestesia. A aplicação da anestesia em si foi tranquila, foi uma sensação bem estranha, né? De sentir a perna parecia que era de borracha, mas eles fizeram a limpeza lá que era necessário. E depois extraíram 6 litros de urina, né? Então, por isso que eu sei que hoje, que naquele dia eu bebi 6 litros de água, porque, e claro, né, sem fazer um balanço de massa aqui e afins, mas tinha muito xixi ali guardado, porque eu não estava conseguindo fazer, né? Diante do que tudo que aconteceu, ficou ali contida toda aquela água. E quando tem um consumo muito grande de água, né, é um indicativo de hemorragia interna. Então, é um outro alerta também, né, que se você tiver tendo um consumo muito anormal ali de água, pode ser um indício, né, e é isso que eu queria compartilhar com vocês, né, gente, é um tema que é muito sensível, que me toca muito ainda, mas que eu queria virar essa página, mas ao mesmo tempo trazer essa mensagem, porque quanto mais informação a gente tiver, é melhor para nos ajudar a encontrar caminhos, né, de como melhor proceder, do que fazer, né, e se essa temática te tocou de alguma forma, né, se você teve algum episódio parecido, compartilha aqui para ver, né, se a gente pode ter saídas melhores, assim, para evitar que isso aconteça com outras mães, porque é um processo que é muito doloroso. Eu tive que passar por terapia, ainda hoje é um tema que me toca. Eu não fico pensando no e se, não aconteceu nada, eu tô aqui para falar essa história para vocês, e é isso que basta.
né? E se você gostou desse conteúdo, clica no like, compartilha com seus amigos, né? E vamos continuar aí na saga aí dessa minha experiência com a maternidade da Isa.